vocês hoje é dialogar com vocês a respeito do que seja lei, do que é lei de conservação, onde é que a gente encontra isso, por que se estuda isso. Vamos tentar conversar sobre isso, muito mais no sentido de estimular o estudo, tá? Porque o estudo é fantástico, tá? Então, tudo é baseado nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Aqui que a gente encontra a filosofia da doutrina espírita. A maioria de vocês já sabem disso, estão cansados de saber, mas a gente vai repetir. Esse livro aqui, ele é dividido em 4 partes, né? Ele tem uma primeira parte que ele chama de causas primárias, onde ele começa com Deus e aí vai sabendo onde é que tudo começou, por que começou, né? Tem uma outra obra que ajuda nisso, que é a Gênese Espírita, tá? Depois a segunda parte, ele fala do mundo espírita. O mundo espírita é o mundo dos espíritos. Aí ele vai falar de como é que funciona o mundo no lado espiritual, tá? É muito interessante. Vai dizer o que é o espírito, como é que a gente surgiu. Muito interessante. A terceira parte fala das leis morais. E é aqui que nós vamos encontrar a lei de conservação. E a quarta parte fala das esperanças e consolações, tá? Como eu falei para vocês, a primeira parte, causa primeira, tem a Gênese. A segunda parte fala mundo espírita. Tem o livro dos médiuns que detalha mais. A terceira parte, que são as leis morais, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que detalha, tá? E a última parte, né, que fala das esperanças e consolações, aí é o céu e o inferno, que vai nos explicar melhor sobre isso, tá? Então, a base é essa aqui, tem mais 4 livros para ajudar a gente no entendimento. Que entendimento? Entendimento do que nós somos, da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, e daqui nós vamos para onde? O que acontece? Então, esse aqui é o estudo. A filosofia está aqui, tá? A ciência é o livro dos médiuns. A religião é o Evangelho, tá? O céu e o inferno é o consolo, é o que a gente vai entender para que é importante para nós, né? Porque muitos de nós pensam ainda na pena eterna. Errei, vou para o inferno, não tem mais jeito. E ali ele explica que não é bem assim. O que pode ser, a pena nunca vai ser eterna. Mas o que pode ser eterno? Pode, é nós errarmos continuamente e de não desistir de errar, tá? Aí realmente vamos ter pena. Mas se eu paro, mudo, passo a fazer o bem, encerrou a pena, porque eu vou cumprir, né? Eu vou me arrepender, eu vou espiar e vou reparar, e aí termina a pena. E é nesse caminho que todos nós estamos. Então ali nos orienta isso, então nos dá esperança. Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade. Quando a gente acorda de manhã cedo e olha para fora, às vezes é um dia que está chovendo, gostoso, devia continuar um pouco mais na cama, mas é Deus dizendo assim, está chovendo para regar. É mais uma chance que você tem de fazer melhor hoje do que você fez ontem. Se for um sol, então aí, poxa, olha, é dia de fazer mesmo, cara, vamos à luta e vamos fazer melhor. Está sempre nos dando uma nova oportunidade. Mas vamos no assunto de hoje. Então nós vamos achar a lei de conservação lá no capítulo que fala das leis morais, tá? O capítulo é a lei divina ou natural. Então tem uma lei divina ou natural. E se a gente for ver qual é a lei divina ou natural, né? Eu vou começar perguntando a vocês, quando Jesus encontrou os escribas lá e eles perguntaram qual é a lei maior, o que Jesus respondeu? Estão lembrados? Então a lei maior é uma só, qual é? É a lei de amor. Então quando ele vem falar da lei divina ou natural,
ele está falando da lei natural, é a lei de amor. Só que Kardec aqui vem explicar essa lei, dizendo para nós que a lei divina natural, ela tem duas partes. Uma parte é a lei física, que rege a matéria, né? A gente vê aí que o dia tem 24 horas, a Terra, isso tudo sujeito a quê? Sujeito a leis. Não há nada nesse universo que não esteja em normalidade dentro da lei. Nada. Nós estamos falando das leis físicas. Mas a lei de amor, né, não é só a lei física, também é a lei que regula as relações dos seres da criação com o próprio ser da criação, com o outro e com o próprio Deus, com a divindade. E essa lei são as leis morais que regulam isso aí. Então Kardec vem explicar para nós aqui o que é essa lei, por que ela é natural, ele explica tudo. E ele subdivide essas leis em 10 outras, para facilitar o entendimento, para ficar mais didático. Ele pergunta aos espíritos, é viável? Os espíritos, tudo bem, nada de definitivo, mas para ficar mais fácil o entendimento, não tem problema nenhum. E aí ele divide a lei divina natural, ele divide em outras 10. As 10, vamos achar aqui para ficar mais fácil, que de cor eu não sei. Começa na lei de adoração, aí vem a lei do trabalho, tudo isso é natural, né? Adorar a Deus é natural, a lei de adoração é natural. O que a gente deve adorar? A lei do trabalho, o trabalho é natural que a gente trabalhe, é importante, faz parte da natureza trabalhar, né? Todo trabalho útil é um trabalho, toda ação útil é um trabalho. Só de eu vir caminhando até aqui é um trabalho que a gente tem que realizar para vir aqui, né? Aí ele fala da lei de reprodução. Todos os seres vivos da natureza estão sujeitos à lei de reprodução. Depois ele fala de conservação, que a gente vai conversar um pouco mais. Fala da lei de destruição, da lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, finalmente, a que reúne todas, que ele chamou de lei de justiça, amor e caridade. É um espetáculo a gente ler isso. A gente passa a entender muitas coisas que a gente, não tinha percebido isso. E ele conclui esse capítulo da lei divina natural com um capítulozinho a respeito da perfeição moral. Fantástico. É um fecho fantástico disso aqui. Mas hoje nós vamos falar da lei de conservação. O que vocês entendem por lei de conservação? Do que nós estamos falando quando a gente fala de conservação? Seu corpo, sua vida, né? Exatamente. Nós estamos falando de conservação da parte material e da parte espiritual, né? Então, Kardec começa perguntando a eles. Kardec separa aqui em vários itens, tá? Primeiro item, instinto de conservação, depois meios de conservação, depois ele vem falar do gozo dos bens terrenos, necessidades supérfluas, privações voluntárias, mortificações. São os itens que ele aborda em cima de conservação. E ele pergunta, Kardec começa perguntando assim, é lei da natureza o instinto de conservação? Vocês já perceberam que a gente tem esse instinto? Né? Todos nós trazemos, todos os seres vivos, que ele diz assim, é lei da natureza. Então, se a gente perceber, todos os seres vivos têm esse instinto de conservação. A gente, se vem perigo, a gente se socorre, a gente dá um jeito, aquele alimento não faz bem, então eu não vou comer aquele alimento. A gente está se preservando, está se conservando. É um instinto natural. Alguns conscientemente, outros por força das coisas.
Ele responde assim, o Espírito, eu não vou ler todas, não, só vou ler algumas, tá? É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos, ele não está falando só do homem, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, racionado em outros. Nós, homens, já temos isso mais raciocinado. Os animais é instinto puro. Os outros seres, as plantas, é instinto puro. Vocês já repararam no girassol? O que o girassol faz quando aparece o sol? Qual é a força que faz ele fazer isso? É um instinto de preservação. Se a gente for analisar cada ser da criação, ele tem esse instinto, né? Depois ele faz perguntas sobre os meios de conservação, se Deus nos deu os meios. Lógico que deu, né? Você vê essa terra, tudo que a gente vê aqui, olha tudo que você está vendo, veio de onde? Tudo que a gente está vendo veio da terra, tudo. Não há nada que a gente está vendo aqui. Essa madeira aqui é uma árvore que veio da terra. Esse plástico veio de um petróleo que estava lá no meio da terra. Esse pedaço de ferro veio da terra. Tudo. Eu vejo cimento, vejo areia, tudo veio da terra. Então, os meios de subsistência nós temos. O que falta? É a gente fazer a nossa parte. Eu tenho a semente, tenho a terra, tenho a vontade, eu vou plantar, eu vou ter os meios de sobrevivência. Eu quero uma casinha, eu vou pegar ali. O homem aprendeu desde cedo, né, a se proteger, a prover seu alimento, a prover a sua moradia, de tal jeito que aperfeiçoou isso que hoje nós temos paredes aí de alvenaria, né? Isso veio evoluindo, meios de conservação, né? Então, materialmente, nós temos esse instinto, né? E os meios estão aí à nossa disposição, né? Desde que a gente queira trabalhar para isso. O que nós precisamos é nos dedicar para isso, certo? Então ele fala sobre isso muito melhor do que eu estou dizendo aqui, tá? Depois ele fala dos gozos dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, quer dizer, utilizar os meios da terra. Esse direito é consequente à necessidade de viver. Se nós temos necessidade de viver, é evidente que nós temos o direito de utilizar os meios que a terra nos provê, certo? Depois eu vou entrar lá, depois. Aí ele entra em atrativos, entre outra coisa, traçou a natureza o limite dos gozos. Aí ele pergunta, mas a natureza definiu um limite para esses gozos, da maneira como eu uso a natureza? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Agora ele começa a falar em limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. É interessante, né? Qual é o exemplo mais fácil da gente dar sobre excesso? A gente sabe, né? Puxa, aquela comida estava boa demais. Aí está boa demais. Aí daqui a pouco eu como demais. Puxa, estou passando mal. Me fez mal a comida. Foi a comida que fez mal? Não foi a comida que fez mal. Foi o excesso. E tudo é assim, né? A gente vai ver, a gente fala muito em droga. Droga é um remédio. Quando é que a droga se torna uma droga? Da forma como a gente vê. É o excesso. A gente vê aí, eu não sou favorável a droga nenhuma, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas a gente pega a literatura, a maconha, para certas doenças, o princípio ativo da maconha, ela se faz necessário. E hoje você tem que conseguir uma liberação na justiça para que esse remédio seja possível. Por quê? Porque em determinada dosagem, aquilo ali que é uma coisa ruim se torna boa. O veneno da cobra
ela se torna um antídoto do próprio veneno dela, né? Então, o abuso é que nos prejudica. Depois ele vem falar sobre o necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. O que ele está dizendo aqui? Muitos, puxa aqui fora. O Guilherme usou isso aqui e ele se deu mal, porque ele usou o incenso. Eu não vou usar o incenso, eu vou ler só o necessário. Então eu usei a inteligência para ver, né? Se alguém botou a mão no fogo e viu que doeu, por que eu vou botar? Não, com ele aconteceu, mas comigo não. Então, usando a inteligência. Outros preferem colocar a mão no fogo para ver se queima mesmo. E é como quando ele diz aqui, a sua própria custa. Vai aprender. A vida ensina, né? Então, o supérfluo a gente vai aprender. Eu preciso de um carro, tudo bem. Para que 20 na garagem? Se eu só consigo dirigir um, não é? Então os outros 20, o que poderia ser? Poderia ser transformado numa empresa que produz emprego, poderia ser transformado numa série de coisas que demonstraria que eu não sou egoísta. E pelo contrário, eu estou tentando gerar oportunidade para outros. Então, quando a gente fala do necessário e supérfluo, a gente está falando dessas coisas, tá? Tem outros assuntos aqui interessantíssimos, mas não vou ver tudo. Ele fala sobre privações voluntárias. Ele pergunta, a lei de conservação, isso é lógico, obriga o homem a prover a necessidade do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível de se trabalhar, né? Então, é fundamental que a gente atenda às nossas necessidades. Quando eu falo necessidade, eu estou falando necessidade de alimento, de moradia, de vestir, de estudar, de tudo aquilo que nos faz crescer, sermos melhores. Essas são as nossas necessidades, sem abuso. Tudo pode ter abuso, e todo abuso a gente vai sofrer consequências. Existem pessoas, eu vou dar um exemplo que talvez não seja muito bom, mas vamos lá, que só estudam, não é bom estudar, é bom, mas quando é que vai prover as suas necessidades? Tem um momento que ele tem que parar, vai ter que trabalhar, ou vai dar aula, vai passar para o outro aquilo que aprendeu, vai fazer alguma coisa que vai lhe dar condições, né, dele poder prover a própria existência. Então a gente, poxa, não é ruim estudar, pelo contrário, é muito bom, mas tem um momento em que a gente tem que dar uma refletida, a gente vai ter que escolher, né? São meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? A resposta dele é uma frase simples: fazei o bem aos vossos semelhantes e o mérito mais mérito tereis. Mas em vez de eu me privar com aquele outro, fazer o bem ao outro. Muitas vezes eu não preciso me privar, né? Aí vocês vão falar assim, e o óbolo da viúva? O que é o óbolo da viúva que a gente vê no Evangelho, né? A viúva dá o que não tem até. A última coisa que ela tinha, ela doou. Então isso é meritório, sim. Mas nem sempre isso aí, tem muitas pessoas que fazem isso se mortificando. E essa não é a ideia. Quando você vê que alguém está precisando e você se sacrifica, é meritório, sim. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há. A privação dos gozos inúteis. Olha aí, ó. Eu tenho certas coisas que eu gosto, mas que é inútil, não serve para nada.
porque desprende a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem, quer dizer, o homem se desprende das coisas materiais e lhe eleva a alma. Mérito é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem bastante, o óbvio da viúva, é meritório. Se a privação não passar de simulacro, será muito boa. Tá? Então, ele está falando das mortificações. Tá? Mas eu gostaria de falar das mortificações, eu vou me valer do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17 do Evangelho, é um capítulo que fala sobre sede perfeitos. Ele termina o capítulo com um item chamado Cuidar do corpo e do espírito. É a mensagem do Espírito George, em Paris, 1863, que Kardec colocou aqui, tá? Para que a gente entenda que isso aqui faz parte também da perfeição, tá? Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o último parágrafo, que não é pequeno, mas mais para a gente tentar entender a ideia que ele passa para a gente. Ele fala assim: dois sistemas se defrontam. Dois sistemas. A dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo. Os ascetas têm por base acabar com o corpo. E o outro, a dos materialistas. O que o materialista quer acabar? Com o quê? Com a alma. Para o materialista não existe alma. Tá? São duas violências, diz ele, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então tem aqueles que, olha, eu não acredito tanto, nem tão pouco, então, como se fala em cima do muro. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma, a relação que existe entre esse corpo que nos serve de instrumento e eu, espírito. E dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Quer dizer, eu, espírito, preciso desse corpo de carne para poder passar por essa experiência encarnada, para ter essa oportunidade de aprender, de evoluir, né? E o corpo que eu utilizo, ele tem a necessidade do espírito, porque senão o corpo só tem sentido se tem um espírito animando ele, senão ele acaba de perder o sentido. Se o espírito se afasta do corpo, definitivamente o corpo termina. Tá? A gente sabe, né, que o que acontece hoje é o contrário. O corpo falece e aí o espírito deixa o corpo. Normalmente é isso que ocorre. Mas poderia ser o contrário também, o espírito desiste, né? E eu, para desistir, é um suicídio. Eu vou ter que acabar com o corpo para poder ir embora. E isso aí é totalmente contrário à lei de conservação, que é uma lei natural e que aí traz consequências realmente dolorosas. Mas vamos continuar aqui com o raciocínio do Jorge. Onde então a ciência de viver? Se o Espiritismo não viesse com auxílio, dizendo-nos que, por se acharem uma independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma. Amai a nós mesmos. Fala, como a si mesmo. Porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento
da alma, instrumento do nosso espírito. Desatender a necessidade que a própria natureza indica, nós estamos falando que a lei de conservação é da natureza, é desatender a lei de Deus. Olha aí. O que acontece quando a gente desatende a lei de Deus? Vem o sofrimento. É lei natural, não é Deus que pune. É ação e reação. Agir bem, eu tenho consequências que me deixam bem. Eu fico satisfeito. Agir no mal, eu tenho consequências que me trazem sofrimento. Deus castiga, não é da lei, é automático. E gozado, né? Essa lei é para todos, é igualzinho. É igual o sol. O sol, quando nasce, não nasce só para mim, está nascendo para todos. Então a lei é para todos. Então, indica, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. A gente bota a culpa no cavalo, mas quando eu estou em cima dele, sou eu que estou conduzindo ele, né? Então o corpo não tem culpa de nada. E tem aquelas pessoas que se martirizam, não tem? Colocando no corpo a culpa dos seus problemas. É quando eu fico aqui temperamental, aí é que meus nervos são fracos, eu fico assim, eu fico nervoso, que são meus nervos. Não tem os meus nervos, sou eu que fico nervoso. O corpo não tem condição de responder por isso. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Então, sereis porventura mais perfeitos se você martiriza o corpo, ao invés de se tornar menos egoísta, menos orgulhoso, mais caritativo para com o vosso próximo. Quer dizer, muito melhor do que a gente está se martirizando nós nos esforçarmos para sermos menos orgulhosos, menos egoístas e fazer o bem ao próximo. Não, a perfeição não está na martirização, está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai, submetei, humilhai, mortificai. Esse é o meio de tornar-nos dóceis. Essa mortificação não é do corpo. A mortificação que ele fala é da gente abrir mão das tentações, abrir mão das coisas ruins que a gente faz. Esse é o meio de tornar-nos dóceis à vontade de Deus e o único de alcançarmos a perfeição. Então ele fecha aqui com a necessidade da gente entender a importância do corpo e do espírito. Então, quando nós lemos ali a lei de conservação de uma maneira muito superficial, mas muito superficial, convido a vocês a lerem, vale a pena a lei de conservação, a gente entender por que a gente tem, né, que cuidar desse corpo, né? Eu saí para caminhar, ótimo. Eu fiz o exercício, é isso aí mesmo. O corpo precisa disso, tanto quanto do alimento. E o espírito? O espírito precisa trabalhar, precisa. O espírito precisa também se envolver em ajudar as pessoas, precisa, porque ele aí está se espiritualizando. Quando a gente tem uma atitude de ajudar o próximo, né, nós temos que ter uma atitude em que mexe com a gente em termos dos sentimentos. Que sentimento eu estou colocando ali? Um sentimento de compaixão, de um desejo ardente, muito grande, de que o outro esteja bem, de que o outro melhore, de que o outro seja atendido. Então eu estou mexendo comigo espiritualmente falando. Veja que isso não depende do corpo. Eu preciso do corpo para me locomover, mas isso é eu espírito. Então nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Quando eu estou fazendo o evangelho no lar, na minha casa,
eu estou mexendo com o quê? Eu estou mexendo com o meu lado espiritual, envolvendo a família, o ambiente espiritual do meu lar. E diz o Chico Xavier que não é só do meu lar. Quando a gente faz o evangelho no lar, nós estamos acendendo uma luz que vai irradiar bons fluidos para toda a vizinhança. Então eu estou mexendo no meu lado espiritual, é o alimento espiritual. Quando eu estou vindo numa reunião doutrinária como essa, em que nós estamos falando de Deus, dos ensinamentos dele, das leis divinas, falando que é da necessidade da gente amar, nós estamos mexendo com o nosso lado espiritual, que é necessário. Quando nós fazemos a nossa prece, lembrando de Deus, entrando em comunhão com Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mexendo com o nosso lado espiritual. Mas não basta só isso. Eu não posso esquecer do corpo. Aí me fez lembrar agora de uma historinha, eu não sei qual livro, eu acho que a Vida Escreve, não sei se vocês conhecem o livrinho, que tinha um palestrante espírita que falava da lei de conservação, né? E quando ele foi para casa, ele desencarnou. Aí desencarnou, chegou e falou: como? Poxa, estava numa boa, passando o que eu entendo da doutrina. Tudo bem, você passou, mas tu abusou da gula. Você não cuidou do teu corpo. Então não basta. Há que existir um equilíbrio nas coisas. Tá? Então a lei de conservação, a ideia que a gente tinha para passar para vocês é essa. Gostaria que vocês tivessem ouvido a Fabiana, que seria muito melhor, mas infelizmente não foi possível. Agradeço a atenção de todos, esses olhares aí que nos incentivam, e rogamos a Jesus que abençoe a todos. Obrigado.